Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições 2024, né? Conversando aqui com o pessoal que vai ser candidato aí, que irão concorrer nessas eleições. E dando sequência aqui na nossa programação, eu estou aqui com o Renato Assad, ele que faz parte aí da bancada anticapitalista, né, militante do SOB, e está aí lançando aí a sua candidatura aí pela legenda do PSTU, né, a vereador pela cidade de São Paulo. Então, Renato, antes da gente começar, por favor, se você puder fazer a sua apresentação, fique à vontade. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Bom, como o Guilherme já disse, me chamo Renato Assad, eu sou geógrafo formado pela Universidade de São Paulo, atualmente estudo letras, trabalhei durante a pandemia com entregas por aplicativo, contribuí também para a construção e formação no grupo Entregadores Unidos pela Base e estamos lançando para essas eleições municipais de 2024 uma candidatura coletiva chamada Bancada Anticapitalista, uma bancada de unidade operária estudantil, evidentemente uma bancada anticapitalista, como o próprio nome diz, para a gente construir, edificar uma alternativa independente, socialista e revolucionária nessas eleições que possa fazer uma boa discussão programática e uma campanha, sobretudo, militante. Obrigado pelo convite, Guilherme. Certo. E, Renato, primeiramente gostaria que você falasse um pouco, né, qual que é o propósito, né, de vocês, o SOB, lançarem aí uma candidatura. Bom, nós sabemos que nós, socialistas revolucionários, não trabalhamos com a perspectiva da transformação radical da sociedade, ou seja, da transformação social, econômica, a batalha pelo fim da exploração e da opressão, sob a tradição da democracia, da social-democracia, né, da democracia burguesa. Então, digamos assim, a democracia burguesa não é o terreno dos revolucionários, mas de maneira nenhuma nós podemos nos abster de um processo eleitoral onde as grandes massas costumam fazer política, costumam a escutar, costumam a discutir política, e diante disso as eleições refletem um certo grau da realidade, por mais que apresentem algumas distorções. Portanto, a tarefa dos socialistas revolucionários, como bem disse a Rosa Luxemburgo em alguns dos seus textos sobre pressupostos gerais da política parlamentar revolucionária, é necessário encarar essa disputa com a perspectiva militante, com a perspectiva do apoio da política institucional à luta extraparlamentar, e não o contrário, como fazem setores oportunistas, ou como faz, em geral, a social-democracia, os setores reformistas e a esquerda da ordem. Portanto, nós encaramos essas eleições como uma boa oportunidade para se discutir um programa, para se discutir uma alternativa anticapitalista, uma alternativa concreta, que possa dar corpo, que possa dar força e, sobretudo, política para a construção de uma alternativa independente, de oposição ao atual governo Lula-Alckmin, que se enfrente com a extrema-direita, com a perspectiva de relançar o marxismo revolucionário para esse século. Certo. Renato, você falou aí da bancada anticapitalista, né? A gente sabe que, né, nós estamos numa eleição, né, que muitas das vezes fica presa no debate municipal, né, nos problemas da cidade. Né? Como a gente pode levar essa discussão do anticapitalismo para a realidade de São Paulo, né, no caso onde vocês estão, né, e nos problemas aí cotidianos que o trabalhador sofre? Bom, Guilherme, acho que antes de mais nada, a eleição municipal não significa que devemos nos restringir exclusivamente às questões municipais, né? Ora, somos marxistas e entendemos que o particular é reflexo do todo e o todo também reflete o particular. Essa articulação das escalas ou das diferentes instâncias, desde a internacional para a nacional, para estadual como a municipal, precisam ser abordadas. Evidentemente que é necessário uma abordagem política nesse aspecto,
para se consolidar um programa, ou seja, o que é um programa, né? Uma visão coletiva sobre os problemas da realidade, medidas políticas a serem tomadas a partir de determinados métodos para a solução desse problema. Então, essas medidas não são neutras, evidentemente, e se articulam em torno de um projeto político de uma determinada classe social. Então, essa eleição municipal, eu acho que para nós discutir a questão de São Paulo é fundamental, porque São Paulo é uma expressão muito cristalina, muito pedagógica da situação política, da situação econômica, da situação social, ou seja, de todos os elementos que condicionam o desenvolvimento histórico. São Paulo expressa como uma cidade do seu tamanho, a maior da América Latina, com aproximadamente 13, 12 milhões de habitantes, e com a sua grande marca, que é a desigualdade social, expressa, de fato, digamos assim, aquilo que nós temos chamado de nova etapa do capitalismo, né? Ou seja, onde esses elementos objetivos que condicionam o desenvolvimento histórico passam por uma acentuação dramática das suas contradições, crises por todos os lados, entrelaçadas entre si, crise política, crise financeira, crise migratória, guerras em solo europeu, guerras, inclusive conflitos que podem escalar para guerras regionais. Evidentemente que São Paulo encarna em si uma série de problemas que tem como principal marca a desigualdade social. E aí, obviamente, que é fundamental que a esquerda socialista rompa tanto com a lógica economicista de se fazer política, quanto com a lógica oportunista de se adaptar ao jogo da ordem burguesa, de se adaptar ao teatro das mentiras, que é o parlamento burguês, e apresentar um programa que possa clivar com esses dois lados e, de fato, edificar uma alternativa que seja concreta, que seja palpável, que seja a mais próxima da realidade possível junto aos setores explorados e oprimidos. Renato, em meio a esse processo eleitoral, nós estamos vendo aí inúmeras greves ocorrendo, principalmente greves de servidores, né, federais. E eu queria te perguntar o seguinte: que peso que essas greves, né, vão ter, por exemplo, na campanha da bancada anticapitalista, né? Porque a esquerda, né, como um todo, vai entrar nas eleições e eu garanto para você que boa parte delas vão esquecer dessas lutas, né? Sim, de fato. Eu acho que a esquerda, não só em período eleitoral, mas, digamos assim, a esquerda da ordem tem esquecido a luta direta dos trabalhadores como perspectiva cervical, fundamental, para a transformação da sociedade, ou seja, para a solução dos problemas da nossa classe, da classe trabalhadora. Eu acho que as greves, elas expressam um elemento importante na conjuntura, que é, de fato, parte da retomada da experiência desses setores, das massas trabalhadoras com o PT, algo que tinha sido interrompido em 2016, com a ofensiva ultra-reacionária, que culminou no impeachment da Dilma, com golpe parlamentar, enfim. Então, essa experiência hoje com um governo liberal social, um governo de coalizão, de normalização, de tentativa de normalização do regime burguês, evidentemente que expressa, com muito menos margem para fazer políticas de concessão, políticas de assistencialismo, expressa uma natureza muito mais à direita. Então, se inverte, na nossa avaliação, se inverte de um governo social, liberal, que foram os primeiros governos do PT, para esse se inverte os fatores e se altera o resultado. Ou seja, nós temos um governo mais liberal do que social hoje, e evidentemente que os setores, tanto dos funcionários públicos quanto dos Correios, que anunciaram greve na noite de ontem, assim como outros setores que lutam contra o novo ensino médio, enfim, com uma série de ataques. Os servidores do IBAMA estavam em greve, foram duramente penalizados, perseguidos. Enfim, são expressões, de fato, de descontentamento com esse governo, que nos ajudam e que fortalecem a necessidade de uma alternativa, né, de construir, de fato, uma oposição de esquerda a esse governo, e certamente vai ter um peso nessas eleições, ainda que essas lutas estejam muito fragmentadas, ou seja, incapazes de se unificar por uma debilidade da esquerda socialista independente para poder dirigir esses processos e organizar a luta de maneira nacional, estadual e municipal, de combiná-las, de construir uma agenda unitária
sob a perspectiva de um sistema de consignas, de palavras, de ordens e de reivindicações comuns entre as demais categorias. Então, a grande chave para esse próximo período, não só eleitoral, mas pós-eleitoral, com as lutas que começam a surgir, começam a ganhar intensidade, é justamente superar o economicismo por parte da esquerda socialista e, por um outro lado, desmascarar toda a esquerda oportunista, a esquerda que trabalha sobre a lógica clientelar em relação aos interesses da classe trabalhadora e faz disso nada mais do que uma alavanca para poder eleger os seus deputados e vereadores. Ô, Renato, você falou aí de debilidades da esquerda socialista, né? E a pergunta que eu faço é quais são essas debilidades? Por que a esquerda revolucionária não consegue se construir como uma frente de oposição? Olha, nós temos alguns elementos que acho que ajudam a compreender esse panorama. O primeiro deles é que nós tivemos uma capitulação histórica de um setor até então independente da esquerda, evidentemente que com traços ultra-reformistas, que era o caso do PSOL, o partido que nós construíamos até 2022, e essa crise no PSOL, por ter deixado de lado, abandonado todo e qualquer princípio, dos socialistas revolucionários, ou seja, por ter abandonado uma alternativa, um programa que se enfrentasse tanto com a direita, com a extrema-direita e com o lulismo, passa a compor o governo federal e, para não se enfrentar com o seu próprio governo, tem traído, tem enganado os setores da classe trabalhadora, da vanguarda, inclusive, com o pretexto, com o discurso de que o fascismo está aí e, portanto, é necessário tomar essas medidas, que, inclusive, contradiz a própria tradição que esses setores do PSOL, como Resistência, como MES, como outras organizações que ainda estão nesse partido, reivindicam, que é o trotskismo, ou seja, o marxismo revolucionário, que para enfrentar a extrema-direita não tem um pingo sequer nem da tática, nem da estratégia desses setores, muito pelo contrário, para enfrentar o fascismo, o ABC da política revolucionária é muito claro, é toda a unidade de nação, inclusive com setores da burguesia, setores, digamos, da democracia burguesa, que queiram sair às ruas, com direção dos trabalhadores, e, por um outro lado, nenhuma unidade com esses setores a nível político, seja ele eleitoral, seja ele programático, seja nenhuma unidade com esses setores, certo? Então, esse é um ponto. Sobre a esquerda socialista, propriamente, eu acho que nós temos o problema do economicismo, né? O economicismo ele tem afetado bastante esses setores que atuam de maneira fragmentária nas diferentes categorias, ou seja, com a impossibilidade de colocar um programa, um sistema de consignas e de palavras de ordem que unifiquem a luta. E, evidentemente, que a esquerda socialista não passa por uma crise só no Brasil. Eu acho que a esquerda socialista no mundo, diante de novos desafios, de uma nova etapa do capitalismo, carece de reformulação teórica para encarar essa nova etapa do capitalismo, carece muitas vezes de sectarismo, ou seja, transforma questões táticas em questões de princípio, e muitas vezes recorre ao economicismo, que é encarar a luta dos trabalhadores só pelas reivindicações econômicas, muitas vezes deixando de lado as bandeiras democráticas para os setores da esquerda da ordem ou para os setores oportunistas. E um pouco essa é a dificuldade. E, por outro lado, nós temos, eu acho que o exemplo mais concreto, fazendo um diálogo honesto com os companheiros do PSTU, em relação ao polo socialista revolucionário, que estava em vigor e que foi uma tática acertada e correta, por mais que no limite ainda eleitoral em 2022, e que foi dissolvido sem nenhuma discussão com os setores, com as organizações que compunham o polo, e para essas eleições já não temos o polo, ou seja, não é uma aposta, não é uma ferramenta tática para esse setor. Me parece que a questão de edificar, de construir uma frente política que possa atuar nas eleições, mas que possa atuar muito para além das eleições, nas bases onde nós atuamos. Isso é, na nossa avaliação, algo fundamental se nós queremos romper com o economicismo e poder unificar a luta dos trabalhadores para constituir, de fato, um campo de oposição por esquerda, um campo independente ao governo atual Lula e Alckmin. O problema da autoconstrução de algumas organizações, né? Você citou aí o PSTU
Para você isso é um problema? Não Porque entendi. o problema da autoconstrução de algumas organizações, né, como, por exemplo, o PSTU, para você isso é um problema, né, de não ter esse polo novamente para essas eleições, porque a minha leitura, né, Renato, é que o PSTU, por exemplo, tem uma lógica de autoconstrução, né, em si mesmo que é bastante complicada. Eu acho que não. Eu acho que a questão da autoconstrução não é um problema para nós. Inclusive, todas as organizações revolucionárias e socialistas têm todo o direito e devem se construir. O problema é quando você faz disso o eixo central e esquece das ferramentas que implicam na luta de classes. A autoconstrução é uma delas, mas não é a única. Ou seja, os marxistas revolucionários exigem a todo momento, ainda mais numa situação, numa etapa do capitalismo da qual eu me referia, a capacidade criativa de colocar em cima da mesa uma série de ferramentas táticas para encarar a luta, né? Ou seja, ferramentas táticas a serviço de uma estratégia revolucionária, de uma perspectiva revolucionária. E, portanto, a autoconstrução não impede. O problema é quando você se limita à autoconstrução. E aí você cai naquilo que nós chamamos de par dialético, que é uma face, se trata do economicismo, e a outra face do sectarismo. Ou seja, como se todos os problemas fossem exclusivamente construir uma A, B ou C organização revolucionária. E, na verdade, a situação política nos exige uma atuação contundente, coesa, coerente, consequente sobre a realidade, e, evidentemente, que isso se combina à construção das organizações e do partido. É necessário ter um equilíbrio muito grande entre a sua agenda interna partidária com a agenda do movimento, da luta de classes em geral. Quando isso passa por um desequilíbrio, você tem duas alternativas, ou o movimentismo, né, o sindicalismo, o movimentismo, e, por outro lado, a autoconstrução sectária estéril, né, que acaba num internismo muito grande. Então é necessário combinar isso. Não acho que a autoconstrução seja um problema. Pelo contrário, é necessário saber combinar a autoconstrução com a agenda do movimento e da luta de classes em geral. Tá mutado, Guilherme. Tá? O SOB tem um exemplo interessante na USP, né, que conseguiu fazer uma frente, né, junto com o MRT. Como foi esse processo? Exatamente, nós fizemos uma frente eleitoral para a disputa do DCE junto ao MRT. Foi a primeira vez que nós compusemos com esse setor. Foi de fato a única tentativa real de aglutinar setores independentes para a construção de uma alternativa à atual gestão do DCE, que hoje é composta pelo stalinismo, pelo neo-stalinismo e pelo PSOL. E foi, acho que, uma experiência boa, uma experiência que certamente na nossa avaliação deve prosseguir, deve se atualizar, somar forças não só para os processos eleitorais universitários, ou para o debate e para as eleições sindicais do movimento estudantil, mas também para a intervenção nele e fora dele. Certo. E fala um pouco aí de São Paulo, né? Como que vocês estão enxergando aí a candidatura do Guilherme Boulos, né? Quais são as contradições e os limites que você vê dessa candidatura? Todos. Mas vamos lá, eu acho que a candidatura do Guilherme Boulos expressa de fato o que virou, pessoal, né? Um partido que se adaptou ao jogo e à ordem burguesa. Se você parar para ler, eu recomendo, inclusive, aqueles que nos assistirem a estudarem, a lerem o programa do Guilherme Boulos e da Marta Suplicy, que é vice-candidata a prefeita, junto com o Guilherme. É um programa burguês, é um programa burguês com pitadas de assistencialismo, e alguma outra demonstração de mini reformas, né? Mas um programa que eu acho que explicita bem o que é a natureza desse partido, a própria natureza dessa candidatura, que tem, por exemplo, ninguém menos e ninguém mais do que Lula Guimarães como chefe
de campanha, marqueteiro da campanha do Guilherme Boulos, é Lula Guimarães, foi o responsável, na época da pandemia, foi contratado pelo iFood para desarticular o movimento e a luta dos entregadores de aplicativo, a luta que o Guilherme Boulos aparecia de vez em quando, numa lógica clientelar, oportunista. Hoje nunca mais ouvi o Guilherme falar em alguma coisa que diz respeito à precarização do trabalho sob mediação das plataformas digitais. E esse cara é quem chefia a campanha do Guilherme Boulos. Esse cara também já chefiou a campanha de Geraldo Alckmin, de João Dória, e hoje está com o Guilherme. Como se não bastasse, Guilherme Boulos disse em entrevista à Record, algumas semanas e meses atrás, que convidaria Tarcísio de Freitas para formular um programa de segurança pública, como se Tarcísio de Freitas não fosse um assassino, não fosse um representante da extrema-direita que tem levado adiante uma política de sangue, uma política de violência, de tortura, em relação como eixo central para a segurança pública de São Paulo, que tem causado mortes, que tem causado muito sofrimento à população negra, sobretudo jovem e periférica. Nós tivemos a Operação Escudo, a Operação Verão, no início desse ano, na Baixada Santista, e só no primeiro trimestre desse ano a polícia matou 2 pessoas por dia, ou seja, com irrestrita impunidade. Então esse aceno do Guilherme Boulos é um aceno do que virou o pessoal e do que é essa candidatura, uma candidatura que não vai resolver os problemas da classe trabalhadora, como por exemplo a falta de emprego na cidade de São Paulo para os setores mais empobrecidos. A gente tem 100 vagas de emprego a cada 100 habitantes no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo, nós temos uma oferta de 5 vagas de empregos, enquanto que no Jardim Paulista nós temos 125 vagas de emprego para 100 pessoas. A gente tem uma expectativa de vida de 60 anos no Grajaú, enquanto a expectativa de vida no Jardim Paulista é de 80 anos, uma diferença de 20 anos. Nós temos a questão do transporte público já precário, com a perspectiva de ser privatizado. A gente tem a Sabesp, que foi privatizada, e esse setor não tem dito absolutamente nada sobre a necessidade, por exemplo, de um programa de reestatização e de estatização dos serviços públicos sob controle dos seus trabalhadores, né, por uma vida sem catracas. O Guilherme Boulos sequer menciona a necessidade de ter o passe livre, de ter a gratuidade no transporte público, que explora de maneira abusiva os trabalhadores, aquelas linhas que são privadas já, vinculados à perspectiva do lucro dos empresários. Então, é um programa burguês de cabo a rabo, é assim que nós temos que dizer. Evidentemente que vai se invernizar de vermelho e que ganha muito peso, uma vez que nós não temos uma alternativa ainda de peso por parte da esquerda socialista, por parte do campo independente. Então isso também contribui para que uma candidatura dessa se fortaleça como alternativa de esquerda diante de Ricardo Nunes, que é um bandido, confesso, uma figura asquerosa e tenebrosa também da extrema-direita bolsonarista. Pode-se considerar que o PSOL é um partido sem volta? Se o PSOL é um partido sem volta? Sim. Isso não quer dizer que possam haver setores lá que venham de fato a romper com o PSOL e a construir um setor independente, né? Não dá para colocar no mesmo cesto todo mundo, mas evidentemente que hoje aqueles que estão no partido estão num partido já liquidado, não há mais volta, não há mais disputa, e sequer há essa intenção de fato pelo setor majoritário. Pelo contrário, o setor majoritário é hegemônico, com políticas e formas de fazer política que são nefastas, muito parecidas ao método stalinista de fazer política. Esse é um partido já findado em termos de qualquer perspectiva socialista. Então, não tem volta. Do PT vieram e ao PT voltaram. Essa é a triste realidade. Nós, evidente que não celebramos isso, pelo contrário, uma traição que tem um peso muito grande sobre as novas gerações, mas que diante da experiência concreta vai se decantando de maneira desigual combinado, e a perspectiva de extrair o que há de melhor de ativistas e militantes ainda no seio desse partido deve também estar na ordem do dia, porque senão a gente cai na reabilitação do stalinismo como suposto setor independente e à esquerda, como é o caso da Unidade Popular.
Certo, e falando aqui de unidade popular, né, para vocês, o SOB, o que leva vocês a apoiarem a candidatura do Altino, né, conforme vocês já deixaram, né, explícito aí no panfleto, e não, por exemplo, a candidatura do Ricardo Senesi? Olha, por uma questão muito, eu acho que muito trivial, muito simples. A UP, a Unidade Popular, não é um partido de esquerda independente, é um partido de tradição stalinista, é um partido de origem que surge do marxismo vulgar, de um marxismo, na verdade, que não é marxismo, da própria negação do marxismo, uma organização que tem crescido muito no Brasil, evidentemente. Eu acho que tem os seus méritos construtivos, mas uma organização que não tem um programa e nenhuma alternativa real para os trabalhadores. Basta ver o caso das drogas. A posição da Unidade Popular é extremamente conservadora em relação a isso. Em relação, por exemplo, à questão de gênero, também textos e publicações da Unidade Popular colocam uma série de desvios assustadores no que diz respeito às liberdades democráticas, no que diz respeito à necessidade de se garantir a luta contra o fim dessas opressões. É um partido de natureza populista, é um partido muito aquém do que é necessário para relançar o marxismo revolucionário para esse século, e de tradição stalinista, uma tradição que nos perseguiu, uma tradição que perseguiu o que havia de melhor do marxismo revolucionário durante um século, e que foi responsável pelo colapso da mais importante revolução social e política da história, e que, portanto, acho que apostar duas vezes no mesmo erro seria algo bastante, digamos assim, problemático, né? Então, a Unidade Popular, no que diz respeito às suas candidaturas, nós não temos nenhum acordo, nem programático, nem tático, nem estratégico, muito menos estratégico, quiçá qualquer acordo no campo teórico, mas o que não impede nós de fato, construirmos unidade na ação exclusivamente quando se trata de enfrentar de extrema-direita ou quando se trata de colocar a luta na rua pela reivindicação e garantia de direitos básicos e elementares, tanto da juventude, das mulheres, enfim, de todos os setores explorados e oprimidos. E nós vamos apoiar o Altino, porque é parte da tradição do trotskismo, é parte de uma tradição que nós reivindicamos, com todas as nossas diferenças também políticas e estratégicas, e hoje a candidatura independente, que, diante desse cenário, mais próxima do nosso campo está. Acho que essa é a perspectiva. Certo. E Renato, falar um pouco aí do exemplo da Argentina, né? Inclusive, se vocês quiserem aprofundar também o tema que eu vou tocar, né? Embora vocês não estejam, né, na FIT, né? Mas vocês estão sendo também protagonistas aí de várias lutas importantes na Argentina, né? Que é o Novo MAS. Eu gostaria que você falasse um pouco aí que importância tem essas lutas, né? Qual é o exemplo que a gente tem que levar para aqui no Brasil e também discutir dentro das eleições? Eu acho que a Argentina, de modo geral, expressa hoje uma das principais batalhas da luta de classe a nível internacional, que pode empurrar o pêndulo político ainda mais à direita ou freá-lo e colocá-lo um pouquinho mais à esquerda, no que pese também o limite regional da América Latina ou da sua parte mais ao sul. Diante dessa batalha histórica, a Argentina tem uma tradição do socialismo revolucionário que é a mais forte do mundo. Eu diria que hoje a Argentina, junto com a França, inclusive, acho que com mais peso atualmente para a Argentina, diante da crise do NPA e também da capitulação dos setores mandelistas, como fez o pessoal também, repetiram essa mesma política na França. A Argentina tem setores hoje o maior e mais dinâmico, o trotskismo a nível internacional, uma tradição de luta que vem do morenismo, sobretudo, que há setores que romperam com essa tradição, como é o nosso caso, como é o caso do PTS, mas que tem uma série de outras debilidades e de desafios a serem encarados. Nós estamos fora da FIT,
né? Isso por uma imposição unilateral e antidemocrática por grande parte do PTS, onde nós já propusemos, inclusive, debates públicos. Nesse momento agora de Milei, nós propusemos, inclusive, a nossa incorporação na FIT sem direito a voto, mas pelo menos para participarmos de uma frente política que unificasse os setores. Nos foi negado, uma política sectária em relação a nós, mas, enfim, a FIT, eu acho que tem outros debates sobre a FIT, acho que não é o centro, nem quero fazer o centro disso aqui, mas que também apresenta desvios eleitorais e bate cabeça entre eles. Então, nós tivemos o caso nas últimas eleições entre o PO e o PTS. O PO acusou o PTS de ser racista numa declaração absurda. Agora nós temos o caso das investigações do governo Milei e da Patrícia Bullrich, que vai a uma ofensiva em relação ao movimento piqueteiro, com pouca ou quase nenhuma expressão por parte do PTS de se solidarizar, de defender incondicionalmente o setor. Então, eu acho que alguns desses elementos expressam que essa frente talvez tenha uma natureza muito mais eleitoral do que, de fato, política. Nesse sentido, nós achamos que isso é um problema, que é necessário uma unidade política entre esses setores. Portanto, nós vamos continuar dando a batalha para que, de maneira democrática, diante de tudo aquilo que seja colocado e que seja saudável tanto para esse setor como para nós, que a gente possa, de fato, edificar uma frente unitária na Argentina e apontar o caminho, taticamente apontar o caminho junto a essa frente e estrategicamente também para a derrubada desse governo Milei, para o enfrentamento consequente ao governo Milei, e que isso sirva de exemplo, sobretudo no nosso país. E Renato, fala um pouco aí da questão dos entregadores, né? Quais são as demandas e qual vai ser a discussão política que você, né, pretende levar aí na sua candidatura em relação à categoria dos entregadores? Bom, eu acho que esse é um tema central da nossa campanha e deveria ser um tema central de todas as candidaturas que se dizem de esquerda e socialista, porque os entregadores de aplicativo expressam de maneira nítida o que é a precarização ou o fenômeno de precarização estrutural do trabalho a partir das plataformas digitais. Não só os entregadores encaram esse processo, mas foram uma vitrine muito importante no período pandêmico. Então, acho que discutir um programa em relação ao mundo do trabalho, sobretudo diante de uma precarização estrutural do trabalho, é fundamental. Isso implica, evidentemente, que na redução da jornada de trabalho para 30 horas, numa escala móvel de horas de trabalho, assim como uma escala móvel salarial para a classe trabalhadora, para, de fato, encarar e terminar com o desemprego, essa lógica mercadológica do exército de reserva, que se apropria o capitalismo, que se apropriou as empresas de plataforma para poder explorar de maneira brutal os trabalhadores, que têm jornadas de 12, 13, 14 horas diárias. Isso é um eixo muito central na nossa candidatura. Então, nós temos na nossa bancada, eu trabalhei como entregador de aplicativo durante todo o período da pandemia, junto com o meu companheiro Fábio, que também está na bancada, que é motoboy há 20 anos, uma liderança muito importante dos entregadores. Nós estamos dando a batalha para que essa candidatura a gente tenha não só uma defesa programática, mas a gente tenha mobilização de rua junto a esse setor. No dia 25 e 26 de setembro vai acontecer um evento chamado iFood Move, né, organizado pelo iFood, com dinheiro, evidentemente, que é produto da exploração brutal do trabalho, e esse evento que trará gente de fora do país, enfim, todo um lobby propagandístico da empresa do iFood, que hoje é a maior empresa do mercado de delivery na América Latina. Nós estamos tentando organizar aí, junto aos entregadores, um ato na porta desse evento, para, de fato, levar a demanda da categoria. Uma categoria que ainda passa por um processo cotidiano de assentar uma determinada subjetividade, uma determinada relação com a sua condição de trabalho, se é trabalhador autônomo ou não é, cada vez mais perceptível a sua condição de trabalhador, de explorado. Entretanto, a falta de uma organização ampla, no sentido de agrupar lideranças e base da categoria, ainda dificultam um processo
de levante mais organizado da categoria para levar adiante um programa. Eu acho que as principais reivindicações estão voltadas, por último, Guilherme, em relação à questão da segurança, né? A gente tem os acidentes de motocicleta têm crescido muito, isso é produto direto da forma como as empresas exploram esses entregadores, uma vez que o salário é por peça, ou seja, por corrida. Então, a necessidade de correr, quanto mais entrega se faz, mais se ganha. Portanto, isso tem levado a muitos acidentes. Então, é necessário enfrentar as empresas, por um lado, para terminar todo tipo de abuso explorador, ou dos mecanismos ou operativos que essas empresas se utilizam nas plataformas que induz e que tem como consequência direta os acidentes, as mortes no trabalho para a categoria. E, por um lado, evidentemente que as pautas salariais, os direitos básicos e elementares dos trabalhadores precisam ser garantidos. Isso também está vinculado com toda a discussão do PLP 12/2024 do governo Lula, que quer criar uma nova categoria de trabalho, chamada de autônomos com direitos, um projeto que beneficia única e exclusivamente as empresas de plataforma, como o iFood, um projeto nefasto e que, se for levado adiante, vai acarretar numa decomposição econômica, social, de grande parcela dos trabalhadores brasileiros e que precisa ser enfrentado, que também nós teremos como eixo nessa campanha. O governo propôs, né, uma regulamentação aí da profissão. O que você pensa aí dessa proposta do governo? Então, como eu estava dizendo, a PLP 12/2024 é um projeto de lei complementar que não propõe uma regulamentação para a garantia dos direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, é uma regulamentação da exploração do trabalho. Ou seja, é um projeto que institucionaliza, que regulamenta a exploração crua, nua, dura, predatória dos trabalhadores de plataforma. Esse é um projeto vinculado, direcionado aos trabalhadores motoristas, não aos entregadores, nem os de moto, nem os de bike, portanto, aqueles que possuem carro e fazem viagens com passageiros, pela Uber, pela 99 sobretudo, e um projeto que precisa ser enfrentado. É um projeto que combina armadilhas nefastas, como, por exemplo, o reconhecimento nesse projeto como tempo de trabalho, único e exclusivamente aquele tempo em que o motorista está com o passageiro no carro. Todo outro deslocamento ou tempo de espera entre as viagens são desconsiderados como tempo de trabalho. Esse projeto tem a regulamentação da jornada de trabalho de 12 horas, ou seja, querem passar de 8 a 12 horas da jornada de trabalho, institucionalizando, na verdade, aquilo que já acontece. Portanto, é garantir a legislação e um campo judicial para as empresas de aplicativo explorarem os trabalhadores literalmente até a última gota de sangue e de suor. Então, um projeto que precisa ser enfrentado, um projeto que precisa ser encarnado, porque, se aprovado, abrirá um precedente gigantesco para que as outras categorias sejam enquadradas nessa mesma falácia do autônomo com direitos, e aí as portas da informatização, da precarização, da flexibilidade vão ser abertas de uma vez por todas, e nós teremos um avalanche da decomposição, do fim de todo e qualquer direito trabalhista e de condições minimamente dignas para vender a força de trabalho no país. Certo. Inclusive, eu vou publicar um livro sobre o tema, agora em outubro. O livro chama Entregadores de Aplicativo, a luta de um novo proletariado, e o último capítulo desse livro, que nós vamos lançar, diz respeito à regulamentação, a esse projeto e as alternativas que nós colocamos diante desse cenário. Desculpa, só lembrei. Bom fazer um merchandising aqui, mas também convidá-los para o lançamento e para o debate. Tá certo, inclusive está convidada para voltar aqui para falar do livro também. Obrigado. Renato, falar um pouco aí das candidaturas da direita, né, em São Paulo. Como que você vê, por exemplo, a candidatura do Ricardo Nunes?
A candidatura do Ricardo Nunes, eu estou aqui um pouco acompanhando o vôlei das brasileiras. Hoje a gente perdeu, agora está jogando vôlei. A candidatura do Ricardo Nunes, eu acho que, bom, expressa algo que vai além do Ricardo Nunes, né? Expressa uma movimentação política de um campo de extrema direita que, mesmo com a derrota eleitoral de 2022, sem uma derrota pela luta de classes, pelas ruas, que pudesse ter colocado Bolsonaro na prisão, que pudesse ter colocado a cúpula militar na prisão, que pudesse ter colocado outras figuras da extrema direita na prisão, tem permitido a extrema-direita ser um agente político muito dinâmico no Brasil, né? A gente viu que nesse último período no Congresso Nacional, toda a agenda da legislação federal passava por iniciativas da extrema-direita, como o PL do estupro, como o marco temporal. Nós temos uma série de medidas que estão na ordem do dia, que vão precisar ser enfrentadas, portanto a extrema-direita segue habilitada e se refortalece para essas eleições municipais. A extrema-direita, vamos lembrar que dirige também a maioria dos estados, a maioria dos municípios, dos mais importantes, a extrema-direita é quem dirige. O Ricardo Nunes é uma expressão disso em São Paulo, e que, portanto, se fortalece nesse último período como consequência direta da política do lulismo e de todos os setores adaptados, né, à esquerda da ordem, digamos assim. Os setores que têm apostado em frentes amplas, os setores que apostam exclusivamente no pleito eleitoral e não mobilizam e organizam os seus trabalhadores pelos seus direitos e também pelo enfrentamento à extrema-direita, que segue sendo um risco real no país e que pode voltar em 2026, sem sombra de dúvidas. Não está descartado isso. Nós estamos vendo que Tarcísio governa como quer, faz o que quer, quando quer, sem nenhum tipo de oposição que seja consequente. A oposição se limita a vídeos e a enfrentamentos dentro do parlamento. Nós não tivemos ainda nenhuma tentativa real por parte da esquerda institucionalizada de se enfrentar, por exemplo, a política de chacinas, de se enfrentar, por exemplo, a política de privatização da Sabesp, a privatização dos transportes públicos, e que, portanto, deixa um espaço gigantesco aberto para que a direita siga fazendo política. A mesma coisa com o Ricardo Nunes. A gente tem visto que depois da morte do Bruno Covas, Ricardo tem feito o que quer e da maneira como quer, justamente por um acovardamento, por uma traição da esquerda da ordem, e que coloca um desafio para nós, da esquerda independente, de edificar essa alternativa e de enfrentá-los de maneira consequente, coerente, para colocar um freio na extrema-direita e jogá-la na lata do lixo da história, que é onde ela deve estar, e de lá nunca deveria ter saído, não fossem as concessões e as negociatas por cima que mantém hoje Bolsonaro solto e que mantém uma série de criminosos também aí como candidatos ou como representantes políticos. Certo. E, Renato, essa postura que o setor majoritário da esquerda tem, né, de sempre pensar nas eleições com o argumento, né, de derrotar a extrema-direita, isso pode ser um tiro no pé dessa própria esquerda da ordem, conforme você fala? Desculpa, Guilherme, não entendi. Essa postura política que a esquerda majoritária tem, de sempre pensar muito nas eleições e não pensar, né, na luta cotidiana, isso pode ser um tiro no pé da própria esquerda da ordem, porque o que a gente vê é uma extrema-direita que já em 2022 saiu fortalecida, embora, né, o Bolsonaro não conseguiu se eleger, e que não duvido nada que essas eleições municipais vai estar mais fortalecida ainda. Eu acho que é um tiro no pé, óbvio. Eu acho que, por um lado, nós temos uma extrema-direita que se coloca como oposição ao sistema, e que, na verdade, não é oposição ao sistema, mas é oposição à democracia burguesa como um regime para levar adiante os interesses dos capitalistas diante de uma crise.
A gente já viu isso no século XX, a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então, nesse sentido, a extrema-direita se torna uma alternativa a setores populares insatisfeitos com o Estado burguês, com a política burguesa, com a institucionalidade, com a burocracia, etc., etc., e que aparece, em um primeiro momento, capaz de cooptar setores importantes da classe trabalhadora, setores populares importantes, inclusive. Dentro dos entregadores existem parcelas enormes de entregadores completamente decepcionados com a sua representação sindical e entregadores que compram esse discurso antissistêmico. Porque, por um outro lado, a esquerda da ordem se limita exclusivamente ao papel de tentar reabilitar a democracia burguesa como regime ideal para levar adiante os interesses dos trabalhadores. Ou seja, por um lado não aprenderam nada com a história, por outro lado não aprenderam nada com o axioma da luta de classes, com toda a experiência histórica do movimento operário. Portanto, é uma esquerda que diz, olha, nós temos a solução, mas diz que nós temos a solução muito mais aos grandes capitalistas do que para os setores trabalhadores, porque uma vez que um governo como o Lula, uma coalizão ampla, uma coalizão de classe, inclusive, assume o governo, fica muito claro que aquilo que eles estão fazendo é tentar tratar a democracia burguesa como um regime para seguir a exploração e a opressão, ou seja, para normalizar os interesses sob a exploração e a opressão dos grandes capitalistas. O teto de gastos é muito nítido, ou seja, o Lula fez a mesma política fiscal que o governo Temer implementou em 2017. Em 2017, vale lembrar que quando a gente tem uma greve geral importante, a gente tem um recuo das direções sindicais e do lulismo em geral para se não convocar uma nova greve geral. Isso culminou não com a reforma da Previdência, que era aquilo que gostaria o governo de Michel Temer, mas com a reforma trabalhista. Depois o governo Lula desarma a luta contra o bolsonarismo e desarma a luta contra a reforma da Previdência. E obviamente que desarmando essas lutas era um grande aceno aos setores da burguesia brasileira para que apostassem mais uma vez no Lula como uma ferramenta de contenção preventiva, para que as coisas não saiam do controle dessa mesma burguesia. E, portanto, assim como em 2002, num contexto diferente, muito diferente, Lula aparece mais uma vez com esse caráter preventivo, ou seja, deixa que eu vou acalmar as coisas para que os negócios sigam fluindo, para que os negócios do grande capital sigam fluindo. Perfeito, Renato. Você ainda falando sobre a questão do Tarcísio, né? Falar um pouco das lutas, né, contra as privatizações e nesse ano, né, principalmente nesses últimos meses, o que eu pude perceber, né, não sei se eu estou errado ou não, é que existe pouca ou quase nenhuma mobilização para tentar reverter o processo da Sabesp, mas também, né, impedir que metrô, CPTM sejam privatizados. Por que está acontecendo esse refluxo no momento que não deveria ter? Concordo com você, Guilherme. Nós temos uma apatia generalizada por diferentes motivos, por diferentes causas, mas que chega numa mesma consequência, que de fato, a permissão política, jurídica, a permissão em todas as esferas para que o Tarcísio leve adiante a sua agenda. Não só a Sabesp foi privatizada, como o transporte público agora corre o risco, né? Então, a gente tem a transformação da água e do saneamento básico para uma condição de mercadoria, ou seja, para uma oportunidade de lucro dos grandes capitalistas. Não vou aqui discorrer sobre a empresa que comprou a Sabesp, que nós sabemos, enfim, basta um Google que a gente sabe que essa empresa é envolvida em uma série de falcatruas por aí, e o transporte público agora corre esse risco, como se não bastasse o Tarcísio também, sobre a concessão das rodovias estaduais daqui de São Paulo, que é uma bandeira que unifica do lulismo à extrema-direita, né, as concessões das rodovias aos setores privados, também entregou a fiscalização dessas concessões na mão das próprias empresas. Ou seja, se não houver de fato um freio, um enfrentamento ao Tarcísio, não só pela privatização dos serviços públicos, mas também da sua política de morte, de violência, a mando da polícia militar, Tarcísio vai continuar fazendo o que quer e como quer, e quando quer. Esse é um problema grave. Está na ordem do dia hoje
levantar uma luta unificada do setor juvenil, do movimento estudantil, junto aos trabalhadores do transporte, da água, do saneamento básico, a trabalhadores de outros setores, para que a gente, de fato, possa impedir a privatização do transporte público e reverter a situação da Sabesp, que foi entregue ao capital financeiro. Isso passa, não é muito mais fácil falar do que fazer, evidentemente, mas isso passa centralmente por uma inflexão entre as direções sindicais, entre os setores independentes, que possam construir campanhas unitárias. A gente também tem que enfrentar as escolas cívico-militares, que por mais que a justiça tenha suspendido esse projeto, também demonstra que Tarcísio faz o que quer, quando quer e a hora que quer, e que pode ter consequências dramáticas para a juventude trabalhadora e para a educação como um todo. Portanto, me parece que muitas vezes a esquerda socialista, independente, peca por uma saturação de economicismo, enquanto, por outro lado, a gente tem uma esquerda da ordem que não enfrenta esses setores, que dialoga com esses setores, como é o caso do Guilherme Boulos, que disse que se continuasse assim, Tarcísio viria para a Frente Ampla e que o iria convidar para formular um programa de segurança pública. Portanto, não há nem a intenção de enfrentar esses setores, no máximo de conceber uma derrota eleitoral para esses setores, não mais do que isso. É isso que a esquerda da ordem deixa claro. Certo. E, Renato, vocês, o próprio nome da bancada diz, né, bancada anticapitalista. Eu gostaria que você explicasse, né, para o ouvinte que está nos assistindo, o que é ser hoje anticapitalista. Veja, eu acho que o anticapitalismo está vinculado com a perspectiva da necessidade de superar essa lógica produtiva, econômica, política que pauta o sistema capitalista. É entender que todos os problemas, tanto das questões naturais, climáticas, aos problemas sociais, econômicos, militares, políticos, geopolíticos, passam pela superação, em última instância, da sociabilidade do capitalismo. Ou seja, da exploração e da opressão determinada por uma minoria sobre uma ampla maioria de trabalhadores e trabalhadoras, daqueles que vendem a sua força de trabalho, daqueles que produzem a riqueza social, mas que não se apropriam dessa riqueza, sendo apropriada por uma minoria a nível nacional e a nível internacional. Então, o anticapitalismo precisa ser colocado como agitação na ordem do dia, mas também que nos leve à perspectiva socialista revolucionária. Eu não vou discutir isso aqui, mas o anticapitalismo não é a mesma coisa que o socialismo, certo? Nós somos socialistas revolucionários, mas hoje, como todo mundo se chama de socialista, do Guilherme Boulos ao Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB, da Tabata Amaral, nós escolhemos o anticapitalismo como maneira tática de dizer que é necessário enfrentar esse sistema. A perspectiva deve ser a perspectiva socialista, com medidas anticapitalistas imediatas para solucionar os problemas mais sentidos da classe trabalhadora, mas com uma perspectiva estratégica, socialista, revolucionária, colocando a perspectiva histórica da classe trabalhadora como sujeito histórico capaz de emancipar a si mesma e capaz de emancipar o resto da humanidade. Eu acho bastante interessante isso que você falou, né? Inclusive, se você quiser falar, né, bem brevemente por que nós não podemos chamar, por exemplo, Tabata Amaral de socialista, o Guilherme Boulos de socialista, acho que seria interessante você brevemente colocar também. Eu acho que a tradição socialista é vinculada ao marxismo como uma ciência e como uma arte. Portanto, nós socialistas somos aqueles que partem do pressuposto de que a transformação da sociedade, a sua transformação, ou seja, a extinção de todo tipo de opressão e exploração, passa necessariamente pela destruição do sistema capitalista e a construção do socialismo, ou seja, de uma transição ao comunismo, onde o Estado e as classes sociais serão extintas num processo longo. Evidentemente que o socialismo, no curso da história, ganhou várias frentes, ganhou vários tipos de teoria, das mais absurdas às mais reformistas, e o socialismo hoje perdeu de fato a compreensão, o termo hoje, inclusive muito mais apropriado pela própria direita do que pela esquerda, perdeu
sua conotação. Então, nós temos o socialismo bolivariano de Chávez, depois Maduro. O socialismo, ele perde o seu conteúdo. Em última instância, o seu conteúdo é o seu conteúdo estratégico. Evidentemente que uma série de questões táticas são incorporadas, mas a perspectiva estratégica que determina, de fato, o lastro e o significado do que é o socialismo, ou seja, dos seus métodos, dos seus princípios, do seu programa, que infere a questão do internacionalismo, do protagonismo inegociável da classe trabalhadora como sujeito histórico, com pena de, né, cair numa espécie de substituição da classe trabalhadora como agente, como sujeito histórico, o que foi o stalinismo, o que são, por exemplo, os partidos socialistas militares, bonapartistas, como o caso, digamos assim, da Venezuela, que é um nacionalismo burguês, apoiado no aparato militar, enfim. Então, essa discussão passa também pela necessidade de fazer um balanço profundo do século XX, dessas experiências, para, de fato, colocar o socialismo na ordem do dia, ou seja, superar a crise de alternativa socialista, revolucionária que nós temos, junto, claro, com a crise de direção muito bem apontada por Leon Trotsky, já no final da década de 30, muito antes bem brevemente antes do seu assassinato pelo stalinismo. E, Renato, vamos aí para a última pergunta aí do nosso papo, né? A gente sabe que o salário de um vereador, o salário de um prefeito, né, é bem maior que o salário de um trabalhador. Se porventura, né, você, Renato, conseguir, né, se eleger a vereador em São Paulo, você abriria a mão de boa parte de um salário de um vereador? Sim ou não? Não. Oi? Não, eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que não abriríamos mão desse dinheiro, até porque é necessário construir e financiar nossas organizações independentes e revolucionárias. Isso é um ponto. A outra questão é a luta pelo rebaixamento do salário da burocracia parlamentar, digamos assim, dos representantes políticos dos burgueses. Portanto, uma coisa é lutar pela redução salarial e equiparar o salário do funcionalismo público entre as suas camadas, extinguindo o que nós chamamos de aristocracia operária, mas agora uma aristocracia do servidorismo público, coisa que os parlamentares estão inseridos, com salários de 30 mil a nível federal, com salários de 20 e tanto mil a nível municipal, estadual. Então é necessário rebaixar esse salário, mas enquanto, se a gente fosse eleito, enquanto usar a verba do Estado para poder financiar as nossas organizações de maneira independente, nós não vemos problema. Assim como algumas organizações veem problema nisso, nós não vemos problema algum. Inclusive, isso é muito feito pelos deputados que compõem a FIT que foram eleitos. Seus salários são utilizados na construção e no fortalecimento das suas organizações, não só na Argentina, como a nível internacional. Então, não podemos ser ingênuos, de forma alguma podemos ser ingênuos e transformar isso num debate moral. Pelo contrário, é necessário todo e qualquer recurso que seja independente, digamos assim, que não venha da mão de nenhum patrão, de nenhuma empresa, de nenhum banco, um recurso, evidentemente, que é de um Estado capitalista, mas um recurso que é do Estado para financiar organizações revolucionárias e fortalecê-las. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Renato, gostei aqui de bater esse papo, né, com ele, e passo a palavra aí para o Renato fazer suas considerações finais. Não, obrigado, Guilherme, mais uma vez pelo convite, parabenizar toda essa rodada de debates que você tem feito com a Esquerda Independente, muito importante a iniciativa, a mesa de debates, agradecer aqueles que nos vão assistir ou estão assistindo, enfim, e mandar um abraço para todos e todas, e nos vemos nas ruas, onde a chave da transformação dessa sociedade está, e não dentro dos parlamentos. Um abraço. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Renato, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que o pessoal se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates que vive um pouco e acompanhe o nosso trabalho.
Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas, e também nós estamos nas redes sociais. Além do YouTube, também estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Nós, Mesa de Debate, somos uma mídia independente, não recebemos, nem queremos receber dinheiro aí, tanto do Estado, mas também do capital privado. E a gente, precisa aí de aporte financeiro para poder continuar fazendo aqui as nossas atividades e poder, fazer o canal crescer e alcançar um número maior aí de pessoas. Então, quem puder contribuir aí com a gente agradece muito. Então, é isso aí. A programação continua. Um forte abraço e fui.